Olá, já estamos de volta. Foi bem rápido. Tem mais alguma pergunta aí, Deise? Temos sim, professor. Vamos lá. Professor, como mudar companhias espirituais negativas? Nós falamos no primeiro bloco a respeito dos maus hábitos que atraem esta espiritualidade, essas forças negativas. Então, para começarmos a mudar os nossos hábitos, limpando a casa, acordando cedo, saindo dessa letargia, sacode a poeira, dá a volta por cima, dizia o poeta, já de algumas dezenas de anos atrás. Então começa, arrumando a casa, começa inspirado, começa com vontade. E aí os espíritos que se aprazem com aquela sujeira, com aquela desorganização, eles começam a perceber que as coisas parecem que irão mudar. Agora, se você fez uma limpeza, por exemplo, de final de ano, e agora vai esperar para fazer a limpeza no outro final do ano, não vai adiantar. Eles vão falar, eles vão rir. São espíritos zombeteiros, vão falar, olha, estão fazendo a limpeza só para o final de ano. Já em janeiro, nós estamos no final de janeiro, no início de fevereiro, nós já estaremos todos reunidos na mesma bagunça. Então comece a mudar, mas mudar constantemente. É aquele processo pedagógico de se repetir, de se refazer toda hora. E aí comece com a leitura de uma mensagem edificante diária. Crie o hábito da leitura. Então, você, quando abre a página de um livro com uma mensagem edificante, de preferência leia em voz alta. Por que leia em voz alta? Porque, às vezes, ainda quando as companhias estão na espreita, será que vai mudar? Será que vai continuar a mesma coisa? Pegou um livro ali, aquele livro ali tem as mensagens edificantes, devem falar do Cordeiro, que é como os espíritos zombeteiros ainda chamam o nosso Mestre Jesus. E aí, você fez a leitura todos os dias, eles começaram a criar as saídas. Vira e mexe, voltam para ver se as coisas continuam mudando para o bem. Pegue o Evangelho e faça, e comece a fazer as leituras do Evangelho. Comece a fazer com a sua família o culto do Evangelho no lar. Feito isso, os malfeitores batem em retirada. Eles não querem participar disso. O quê? Ficar na limpeza, acordar cedo, não ter mais essas bebidas alcoólicas constantemente, ainda leem mensagem edificante diária e fazem o culto do Evangelho no lar uma vez por semana? Não, eu não quero ficar com isso. Está feita a limpeza. Não só a limpeza da casa, no sentido literal, mas está feita a limpeza do ambiente. Comece a respirar. E aquela receita também boa. Comece a sentir a natureza. Comece a sentir a divindade que é você. Comece a ter contato com as estrelas, com a lua.
com o sol, com o céu, com as plantas, com os animaizinhos, com todos, com a sua comunidade. Então, comece a ter essa vivência com as coisas de Deus. Não que os espíritos zombeteiros, os espíritos negativos, os espíritos da sombra não sejam nossos irmãos. São. Com o nosso comportamento, nós estaremos ajudando a eles também. Estaremos contribuindo para o processo educacional deles também. Fazer o bem sem ver a quem. Ok, Daisy? Sim, tem uma pergunta aqui. Ele trabalha de agente carcerário. Ele pergunta assim: professor, trabalho de agente carcerário no presídio e é verdade que aqui nós temos companhias terríveis? Estou com medo de levar acompanhantes para casa espirituais. O que o senhor pode me falar sobre isso? O que eu posso fazer para melhorar? Para melhorar, o senhor já respondeu, né, várias partes aqui, mas agora do medo que ele tem, do que todo mundo fala, né, por conta das companhias dos presos lá, se é verdade mesmo que lá é terrivelmente o local, o que ele pode fazer? Fala um pouquinho, professor, para acalmar um pouco o coração dele. Como nós acabamos de citar a respeito da casa suja, com papel de bala, casca de frutas, latas de cerveja, nós também queremos falar da limpeza da nossa casa mental. E o problema nos presídios é porque esses nossos irmãos que foram segregados da sociedade, eles precisam fazer as suas limpezas mentais. Como demonstrar? Como acabamos de demonstrar, com a leitura de um livro, uma página edificante, a leitura do Evangelho, se fosse feito isso nos presídios, seria fantástico. Mas eles não se organizam politicamente, deixa quieto, eles a escória da sociedade, deixa quieto. O senhor permite eu fazer uma... Claro. É assim, uma certa feita o senhor fez uma palestra, eu estava presente, onde o senhor colocou que muitas orações e muitos anjos de luz, a espiritualidade positiva e boa estava muito presente nos presídios pelas orações das mães. Então, quer dizer, você está com esse medo, porém, no presídio é um dos lugares que mais tem a oração das mães, não é mesmo, professor? Sim. Essa parte, eu gravei bastante dessa palestra porque a gente morre de medo mesmo. Sim, eu ia chegar lá. Então, eu lembrei porque tocou o coração. Você imagina, todo mundo com medo, mas cada um que está lá tem uma mãe, tem um pai, tem alguém que ama aqui fora. Então, está orando pelaquela pessoa. E pelo que a gente sabe nos presídios, tem os cultos, né? Tem as religiões também, e aí vai de cada um. Mas esse das orações das mães, eu deixo para o professor comentar aí sobre o poder da oração. Sim, eu ia chegar lá. Então, eu estava falando dessa asepsia, dessa higiene mental, que seria muito bom que os presos fizessem. Por quê? As orações, como você bem disse agora e lembrou, elas chegam de fora para dentro. E isso faz uma asepsia, faz com que o ambiente fique menos pesado. Mas aqui contraponto, porque há o pensamento constante dos que estão segregados, pensamento no crime. Eu vou sair daqui, eu vou fazer assim, e a conversa de um e com o outro é nessa entoada,
um ensinando para não, você errou assim, se você tivesse dado aquele tiro naquele, se você tivesse matado esse, ele não teria caguetado e tal. Então, isso vai se tornando um ambiente pesado. Muitas das vezes, as mães, dotadas de todo o amor que é o coração materno, enviam as boas energias e conseguem anular algumas forças negativas, mas nem todas. O medo do agente carcerário é um medo natural, porque quem entra num presídio, como eu já entrei várias vezes durante vários anos como profissional do direito, então você sente a energia realmente ruim. Como é que você se livra desse medo? Conhecendo as armas que você pode usar, ou seja, da prece, da mudança de conduta, da sua mudança interior. Então, se você se prepara, porque a agressão física que forem fazer contra um agente carcerário, ele saca de uma arma, dá um tiro para o alto, dá um tiro no chão e tal, repele uma força. É muito difícil um agente carcerário que vá almejar algum dos presos, mas tem essa força para repelir. Mas a força espiritual é feita com a força da oração, da melhoria interior. Então, tire o seu medo de perto de você, modificando-se através das preces, através da modificação dentro de casa, convidando todos os seus próximos para o culto do Evangelho no lar, para acompanharem no seu circuito de religiosidade, seja ele qual for, que tenha o nosso Mestre Jesus como o grande orientador da Assembleia. Então, você espanca esse tipo de medo e procura trazer para ti essas preces das mães dos presos, que também você pode manusear essas energias fazendo bem para eles, tratando eles com cordialidade. Porque eu comecei a dizer antes, a escória da sociedade, que é isso. Quanto mais a gente fala isso, quanto mais a sociedade trata os presos assim, mais emanação de energias ruins. Como que alguém pode se corrigir com tantos petardos negativos em cima de si mesmo? Então, é preciso a gente mudar essa psicosfera. É preciso a gente mudar os nossos hábitos, mudar os nossos pensamentos, para que possamos mudar a nossa unidade familiar, mudar-se primeiro a si mesmo, mudar a unidade familiar, mudar a sociedade, mudar o mundo. E não é só apenas no presídio, né, professor? Esse medo que ele falou é do presídio, por conta das situações. Mas muitas vezes bares, baladas, até às vezes você vai na casa de alguém, você sente aquela coisa pesada, né? Então, não custa a gente fazer toda essa reforma íntima que o senhor falou, que é a nossa reeducação, buscar os conhecimentos, né? Buscar aprender para a gente se proteger. Porque se a gente está bem, a gente consegue ajudar o outro. Porque se você não estiver bem, quem é que você vai ajudar? E a caridade começa com quem? Com a gente mesmo, depois para com os outros. Sim, e olha só, você falou na balada. Na balada toca qual tipo de música? Então, na balada tem o quê? Qual o tipo de bebida? Chá? Café? Cappuccino? Claro que não. Álcool. E qual o tipo de música? São músicas binárias.
aquele tunk, que é programado para a perturbação mental aliado ao álcool gerar desequilíbrio. Desequilíbrio para o sexo, desequilíbrio para a agressividade, desequilíbrio que nós estamos falando aqui sempre. Mudança de hábito, mudança de hábitos para o bem, gera o bem. Pense nisso, porque é bem provável que a gente volte no outro programa, porque hoje já é, infelizmente, a hora da gente encerrar essa nossa conversa. E que o Evangelho de Jesus seja o nosso guia constante. Muita paz, meus irmãos. Sejam todos felizes. Que Jesus nos abençoe. Votos de muita paz.